Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Estamos aqui no STBN online, agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Nós, como aluno, como parceiro do seminário, Deus está abrindo essa porta para a gente nesse momento tão difícil, né? A gente está recluso em casa, mas a gente quer levar o seminário até você. Você, aluno, você, amigo, você, irmão, que quer conhecer o seminário. Acho que essa é uma ótima oportunidade para poder a gente estar levando, a gente poder estar levando a sala de aula até você. Então, hoje a gente inicia esse novo projeto. Agradecemos demais ao seminário, está abrindo essas portas, à diretoria, aos professores, aos alunos, um sonho nosso. Não estou aqui sozinho, estou aqui com o Isaías, companheiro de turma. Meu nome é Michel, sou membro da Igreja Batista do Jockey, estou no quinto período do Ministério Pastoral. E, como eu falei, não estou aqui sozinho, estou aqui com meu amigo Isaías. Esse Isaías entra aí na tela, para poder se apresentar para os nossos amigos do seminário. E aí, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui na nossa inauguração do STBN Online. Eu sou Isaías, estou aí na mesma turma do Michel, no quinto período, no Seminário Teológico Batista de Niterói. E agora eu estou aí congregando com o pastor Marcelo Scandarani na congregação de Trindade da Primeira Igreja Batista de Niterói. E vai ser um prazer estar aí com vocês. Eu estou aqui comandando as perguntas, atendendo as perguntas de vocês que a gente está recebendo pelo WhatsApp. Então, assim que vocês já tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente, que eu vou estar lendo aqui e selecionando. Tá legal? Como o Isaías falou, está sendo transmitido pelo canal do Facebook, né, do STBN. Então, comente, entre lá, dá o ok, mande suas perguntas. Agradecendo, vou dar aqui, né, fazer deverzinho de casa, agradecendo nossos diretores, José Otávio, diretor-geral do STBN, Luiz Quintela, presidente do Conselho Administrativo, e a professora, a diretora Rosemary Jeremias, que é diretora acadêmica, por abrir essa oportunidade aqui para a gente. E hoje a gente tem a alegria de poder estar convidando para participar da aula inaugural o professor Marcos Luiz Lopes, né? Ele vai estar falando um pouquinho sobre administração eclesiástica nesse momento de crise. Eu não vou ficar aqui, né, tentando apresentar o pastor. Ele vai estar fazendo a apresentação dele. Desde já agradeço demais, pastor, por desde o início ter abraçado a nossa ideia, caído dentro aqui com a gente aqui. Eu queria que você pudesse se apresentar aí para a turma aqui, para te conhecer um pouco melhor, como a gente conhece. Olá, gente boa, aqui é o pastor Marco Luiz Lopes, sou professor do Seminário Teológico Batista de Niterói. Já estou fazendo parte do corpo docente desde o ano de 2015. Eu retornei de Resende em 2014 e em 2015, então, já fui convidado a ser professor dessa Casa de Profetas, que tem mais de 30 anos, e para mim é uma satisfação poder estar aqui junto com vocês nessa noite para a gente inaugurar esse canal do STBN Online, onde a gente quer, então, compartilhar com vocês algumas coisas bastante atuais. Além de ser professor do seminário, também sou pastor batista da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, lá em Duque de Caxias, e também atuando hoje como pastor interino da Primeira Igreja Batista em Centenário. E no nosso seminário eu tenho ministrado algumas cadeiras, e entre elas a administração eclesiástica, que será então pauta para a gente aqui nessa noite. Eu espero muito que o nosso encontro seja bastante produtivo e quero já também convidar você a participar pelo nosso chat, mandando alguma pergunta que, dentro do possível, que a gente vai tentar responder você. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que vai funcionar, o professor vai estar trazendo para vocês, para nós, né, um pouquinho sobre a questão desse momento tão difícil que a igreja passa. Nós somos batistas, uma denominação que a gente resolve tudo na questão de assembleia, de maneira bem democrática, e como que a gente se reúne agora para poder tomar algumas decisões, né? Então, como que a gente dirige a igreja nesse momento? Alguns irmãos seguramente precisa se cuidar mesmo, estar em casa, e como que a gente administra esse momento. Então, convidamos o pastor, ele vai estar abordando por
um tempo, né, alguns minutos, a questão, dar um apanhado geral, e aí a gente vai estar depois abrindo para perguntas, para você que está aí no chat, no Facebook. O Isaías vai estar ali recolhendo algumas perguntas. Vamos tentar responder todas. Aqui a gente não conseguir responder hoje, nós vamos estar encaminhando para vocês. Então, assim, fique aqui com a gente e vou passar a palavra ao pastor para a gente poder ouvir esse mestre aí. Então, logo de início, eu quero citar para vocês um versículo bíblico que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Está escrito assim na palavra de Deus: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, nesse tempo, né, de pandemia, já são 60 dias que nós estamos vivendo de forma mais tensa aqui no Brasil, essa pandemia, nós fomos extremamente afetados aí dentro dessa administração eclesiástica. E aí eu deixo para vocês uma frase que eu tenho repetido já em alguns lugares. Gerir no caos é sempre mais desafiador e nem sempre é eficaz. Eu quero repetir isso. Gerir no caos sempre é mais desafiador e nem sempre eficaz. A gente não poderia imaginar que o ano de 2020 ia reservar para a gente esses 60 dias, e daqui para frente nós não sabemos ainda exatamente quantos mais dias nós teremos, mas fato é que quando iniciou este ano, vocês devem se lembrar que havia uma possibilidade de nós termos uma guerra, porque houve logo aquele problema dos Estados Unidos com o Irã, mas isso não evoluiu. Depois nós tivemos no Brasil, principalmente, né, um período de grandes chuvas e foi bastante catastrófico, mas também isso não era o nosso maior desafio. Depois teve aquele período de carnaval e logo depois, quando a gente pensou, agora vai iniciar o ano, porque se fala muito que no Brasil as coisas só começam depois do carnaval, mas aí, então, no dia 17, para o dia 18 de março, fomos então confrontados com essa pandemia, e a igreja, por ser uma organização, ela também precisou então se adequar. Quero citar uma frase para vocês que foi dita, né, por Jorge Mário Bergoglio, um argentino, em 2013, quando ele teve que assumir a Igreja Católica em todo o mundo. Ele, então, citado por Carlos Júlio em um programa da CBN, ele disse assim: nesses tempos de mudança acelerada, gerir a mudança tem sido também gerir no ambiente da diversidade. Administrar bem e corretamente é ainda mais difícil quando a organização é antiga, gigante e resistente a transformações. Um gestor pode até alegar ignorância, mas não o tempo todo. Sua função é também zelar para que a equipe tenha os mais capacitados e os mais honestos. Essa frase dele foi logo no início, então, do seu pontificado, e realmente ilustra muito bem aquilo que a igreja teve, então, que desenvolver de lá para cá, desde que houve, então, essa pandemia. De fato, o cenário mudou aos nossos olhos. Tanto é que se hoje perguntar para alguém como que o cenário vai ficar daqui para frente, nós não sabemos. E é um cenário extremamente diverso, porque nós não temos apenas a questão do vírus em si, que tem até vitimado bastante pessoas. Hoje mesmo, né, eu já tive a 9ª pessoa da minha própria família, e esse cenário é muito difícil, né, para todos nós. Então, quando a gente tem que gerir dentro desse caos, é super desafiador para todos nós, até porque existe também um preço emocional a ser pago. E como, então, a igreja ela vai poder gerir isso? Nós temos, então, alguns exemplos bíblicos que eu vou apenas citar para vocês, de momentos desafiadores que o povo de Deus teve que enfrentar. Indo logo para o Novo Testamento, a gente vai ver lá em Atos capítulo 6 que houve um problema de ordem social, que se não fosse bem resolvido, teria afetado de forma gigante a igreja chamada primitiva, lá em Atos capítulo 6, constituiu já para que os apóstolos pudessem dedicar tempo naquilo que era de maior importância, que era a oração e a palavra. Indo para o Antigo Testamento, houve um momento na história do povo de Deus, lá no retorno dos 70 anos do exílio da Babilônia, e Neemias, no capítulo 1 e 2 do livro que leva o seu nome, ele então vai fazer uma administração fantástica, conquanto quando ele recebe a primeira notícia, ele chora. Mas ele não faz um choro de desespero, ele chora para que ele pudesse centrar então o seu pensamento,
buscar a sabedoria em Deus para que ele pudesse, então, gerir o negócio de Deus no meio do seu povo. E penso que um bom exemplo, que vai estar muito fresquinho aqui na mente de todo mundo, é a sabedoria que existia em José. Porque José, por exemplo, ele é um administrador que vai administrar bem na casa de Potifar, então é uma microadministração. Ele vai administrar bem dentro lá da prisão, e ele também vai fazer isso numa macroadministração já em todo o Egito. Então, ele pôde ser sábio em cada cenário que ele foi desafiado, conquanto ele tivesse também as suas necessidades pessoais, mas isso ele conseguiu manter em equilíbrio, que é um grande desafio para nós, manter o equilíbrio nesse cenário tão instável, mas é necessário para que a gente possa administrar bem, principalmente o negócio do nosso Deus, que é a sua igreja, e o negócio da igreja é gente. Então a gente precisa administrar muito bem aqueles que estão congregando conosco e aqueles que também fazem parte, são os agregados, porque são parentes, amigos também de membros das nossas igrejas. Com isso, então, a gente precisa entender ou ser lembrado o que seria, então, administração. Administração, segundo Henri Fayol, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas, recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Ela vem daquela palavra latina administratione, que significa na direção, gerência. Então, quando a gente fala em administração eclesiástica, estamos falando exatamente desse direcionamento e dessa direção que precisa ser dada para a Igreja de Cristo. Então, seria o ramo, né, das ciências humanas que se caracteriza pela aplicação prática de um conjunto de princípios, normas, funções dentro das organizações e, no caso, dentro da igreja. E aí precisamos fazer uma diferença. Igreja enquanto organismo e enquanto entidade. Igreja enquanto organismo, para nós, os crentes, os cristãos, ele é um chamado para fora, ele é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é a reunião dos salvos, e isso não vai ser agora alvo do nosso aprofundamento. Quero pensar, então, igreja, né, enquanto entidade, aquela igreja que, de acordo com o inciso 4º do artigo 44 do Código Civil de 2002, ela está elencada como uma organização religiosa do direito privado. Dentro do Código Civil, quando se fala de organização religiosa, não está falando nem existe lá o nome de igreja. Ali está falando, né, de todas as pessoas físicas ou jurídicas que professam uma religião e, por causa delas, então, eles vão fazer atividades religiosas, educacionais, assistenciais e outras. E fala que é uma organização do direito privado, porque existe o direito público, que há o interno, que é dentro das relações Estado e particulares, dentro do próprio país, e as externas, que são as relações estatais de relações internacionais. E quando a gente fala de direito privado, são aquelas relações existentes entre particulares. Então, isso de uma maneira muito simples, para poder falar com você, numa síntese, é que a igreja ela vai adotar suas próprias regras, desde que ela não fira as leis maiores, como a nossa Constituição de 1988, também como o Código Civil e outras leis. Daí, então, eu vou embarcar dentro de um assunto chamado estatuto. Estatuto, ele é o documento constitutivo da igreja. Logo que uma igreja ela é organizada, ela logo precisa ter o seu estatuto para que possa, então, nele estar até disciplinado qual vai ser a sua diretoria. E é justamente por conta desse estatuto que a igreja, então, ela vai ganhar sua personalidade jurídica, ela vai poder, então, ser inscrita na Receita Federal e ter o seu CNPJ. Só que o grande erro da maioria das igrejas é que a gente pega um modelo que é veiculado pela própria Convenção Batista Brasileira, pela Convenção Batista Fluminense, ou pela sua denominação, porque há pessoas que estão conosco aqui nessa noite que pertencem a uma outra denominação, e a gente pega aquele modelo e quer
colocar aquele modelo dentro da própria igreja. Olha, estatuto precisa ser feito sob medida para a igreja local. Não adianta você pegar de uma igreja e colocar na sua, porque isso pode não dar certo. E eu tenho visto com vários colegas meus, pastores, né, amigos pastores, que eles têm passado realmente grandes dificuldades nesse período de pandemia, exatamente porque eles pegaram um estatuto que agora não se mostra nada prático para eles. Então, nenhuma revisão estatutária, ela pode ser casuística, ela precisa ser feita com muita disciplina e que atenda realmente às necessidades da igreja. Então, deixa eu pensar alguns itens que trouxeram vários problemas nesse período de pandemia que estava dentro do próprio estatuto. Muita gente, porque sofreu problemas doutrinários, cisões, enfrentamentos, eles quiseram o quê? Trazer uma segurança, só que essa segurança acabou engessando a vida administrativa dessa entidade chamada igreja, que é uma organização religiosa do direito privado. Por quê? Eles colocaram que toda a Assembleia da Igreja só pode ser feita e ela só será válida se fizer no endereço da Igreja. E muitos estatutos que eu pude ler, que pude examinar, não tinham, por exemplo, uma cláusula que pudesse falar assim, num caso fortuito ou de força maior, que essa reunião da Igreja pode ser feita em algum outro lugar. Eu sei que quando se fala de caso fortuito ou caso de força maior, isso é um problema que, desde que começou o direito romano, lá em 155 depois de Cristo, já era uma matéria que o próprio Gaio já tinha vários enfrentamentos. Contudo, a gente entende que é algo que a igreja local deve avaliar, que dentro do seu próprio estatuto precisa ter que, em caso, né, de algo fortuito, de força maior, que pode, então, essa reunião ser feita fora da sede da própria igreja, o que iria facilitar bastante você nesse tempo de pandemia. Uma outra coisa, as pessoas elas têm uma dificuldade grande porque a forma de governo da Igreja Batista, eu falo agora da Igreja Batista, ela é democrático-congregacional. Existem outros modelos, como o monárquico, o episcopal, o oligárquico, mas, para nós, seria esse regime de governo democrático-congregacional. Isso é, já que é uma democracia, então esse poder ele demanda do povo, isso é, da reunião dos membros dessa igreja. Contudo, nós precisamos entender que, à luz do que acontece nas grandes democracias mundiais, a democracia ela é exercida de forma representativa. Isso quer dizer que no Brasil, por exemplo, nós somos aí 220 milhões de habitantes, mas quem decide as coisas em Brasília é um pouco mais de 600 pessoas que estão entre duas casas de poder, uma que é o Senado e outra que é a Câmara dos Deputados, que juntos formam, então, o Congresso Nacional. Da mesma forma, assim, uma igreja precisa pensar no seu estatuto, respeitando a forma de governo da Igreja Batista, que é democrático congregacional, mas pensar em delegar, então, para alguns órgãos dessa igreja, alguns poderes, para que a igreja não fique, então, amarrada num tempo de pandemia, num tempo de guerra, num tempo de uma catástrofe natural, por causa de um furacão, de um tufão, de um tsunami, aquilo que vier a acontecer. Então, quem sabe, a igreja pensar que ela pode dar certos poderes para a diretoria estatutária, ela pode dar certos poderes para o conselho de líderes, ela pode pensar em ter um conselho deliberativo, que tem até o poder de deliberar certas coisas, mas tudo com o ad referendo da Assembleia Geral Ordinária ou da Assembleia Geral Extraordinária. Também, dentro desse estatuto, você deve pensar hoje na questão de membros. A igreja tem membros, principalmente a Igreja Batista e as igrejas históricas, elas têm membros. E com isso, então, esses membros precisam ser colocados em duas categorias, em macrocategorias. Uma delas chamada de crentes ativos, são aqueles que vão poder, então, votar, e aqueles crentes são chamados de inativos. Os crentes ativos são geralmente aqueles que são civilmente capazes, são aqueles que são maiores de idade e que não têm nenhum impedimento.
Nós temos aqueles relativamente incapazes, que são pessoas, né, tipo crianças, adolescentes, que eles são membros da igreja, eles podem ser batizados e ser membros da igreja, mas que eles não devem, à luz de ter algum problema futuro, eles não devem, então, votar para que não seja alvo de uma nulidade tudo aquilo que você vier a decidir. E você tem os totalmente incapazes, que são aqueles que estão sob tutela, sobre a curatela. Mas algo que também você deve hoje pensar dentro dessa pandemia, nos fez refletir, eu já sei que tem algumas igrejas que já fazem isso, mas as outras precisam pelo menos começar a refletir. Talvez hoje você tenha que pensar também no direito de votos e dar isso, né, como uma prerrogativa para o membro da igreja, se ele vai querer ter direito de voto ou não. Porque com isso você pode ter, hoje, membros que vão estar fisicamente presentes em todas as circunstâncias, mas tem pessoas que hoje elas querem, eu quero ser membro da igreja, mas eu não quero usufruir do meu direito de voto. Então, ser uma outra categoria que você deve pensar, então, que pode trazer uma facilidade, principalmente na questão do quórum da própria igreja. Também, eu não tive essa dificuldade na primeira igreja batista em Saracuruna, porque o nosso estatuto lá, ele foi reformado em 2016, e nós já fizemos um estatuto de grande vanguarda. Tanto é que eu não parei nenhuma assembleia da igreja, nenhuma reunião do conselho deliberativo, porque nós já tínhamos a modalidade de fazer essas reuniões de forma online. Então, com isso, eu não tenho nenhuma ata pendente. Por exemplo, no domingo próximo passado, eu fiz a nossa reunião do conselho deliberativo. Todas as matérias foram encaminhadas para a nossa lista de transmissão da própria igreja. As pessoas tiveram, então, a oportunidade de colocar os seus votos, e tudo isso transcorreu com a maior legalidade, mas precisa estar constando do seu estatuto, como lá no caso do nosso. Aí alguém pergunta, mas como que é feita a lista de presença? O seu estatuto deve, então, colocar que as pessoas não vão estar assinando uma lista de presença porque a reunião foi feita de forma online, de forma remota, mas aquela lista de transmissão você vai colocar, então, como documento que todos aqueles que estiveram, então, participando de forma online, você coloca lá o nome deles, você coloca lá o próprio e-mail deles, que isso vai trazer a legalidade que você precisa. Já caminhando assim para o final do nosso primeiro momento aqui, é necessário também que você pense nas disposições transitórias, finais e gerais do seu próprio estatuto. Por quê? Dentro das disposições transitórias, o que é uma disposição transitória? É aquilo que ainda precisa de regulamentação. Então, tipo, você fez lá no seu estatuto, né, algo, mas que ainda precisa. Por exemplo, você quer mudar a eleição da diretoria da sua igreja. Ao invés de acontecer sempre em dezembro de cada ano, você quer fazer isso de 5 em 5 anos. Mas você tem uma diretoria que ainda está com mandato. Então, isso será uma disposição transitória que aquela diretoria ela vai, então, terminar o seu mandato e para que, então, comece uma nova diretoria que vai ter mandato de 5 anos, sem dificuldade alguma, perfeito? Tipo, você tem uma diretoria que está com 7 pessoas e você agora muda um estatuto e quer ter uma diretoria de 3 pessoas. Então, aquelas 7 pessoas vão terminar o seu mandato ou não, de acordo com o seu estatuto, e aí vai se eleger uma nova diretoria apenas com 3 pessoas, com mandato de 5 anos, por exemplo, é uma disposição transitória. O que é uma disposição final? Né? São aquelas que vão definir, que vão finalizar o seu estatuto, por exemplo, colocando lá qual é o fórum para decidir qualquer demanda jurídica, ou também, né, que para poder ratificar, melhor dizendo, ratificar as cláusulas pétreas imutáveis de um próprio estatuto. E quais são aquelas consideradas como disposições gerais? Né? São do tipo uma que fez muita falta para muito estatuto agora. São os casos omissos. Por exemplo, ninguém tinha colocado no seu próprio estatuto que poderia haver uma pandemia. Mas isso seria um caso omisso e que você poderia, então, poderia ter dado o poder para que a diretoria da igreja, ou para que o conselho deliberativo, ou o grupo de líderes pudesse tomar essa decisão pela igreja, ad referendo da própria assembleia dessa igreja. Por exemplo, eu tive uma igreja na semana passada que me consultou, e eu disse para eles assim, infelizmente,
o seu estatuto, ele não diz sobre isso. Eles estavam precisando o quê? Eleger a diretoria, porque a igreja faz aniversário agora em maio, em junho, e a diretoria precisava ser eleita agora, mas eles não estão com reunião presencial, até mesmo, né, para poder manter esse mandato por mais 2, 3 meses, eles não tinham poder, mas eles precisavam fazer alguma coisa. Então, é a hora que você tem que saber que tem bônus e ônus na hora de você gerir. E com relação, né, ao quórum, eu sei que muita gente, devido a péssimas experiências passadas, resolveu fazer uma proteção e colocar o quóruns altos para tudo. Olha, proteção sim, engessamento não. Então talvez você precise o quê? Para uma reunião ordinária, onde você só vai ler ata, vai só prestar relatório, talvez você precisa ter uma primeira convocação com um certo número de membros, mas você pode ter uma segunda convocação com um número mais baixo, quem sabe até mesmo com qualquer número de membros, desde que você dê publicidade a tudo que foi decidido pela igreja, não há problema nenhum, você não vai estar com menos proteção por causa disso. Agora, para aqueles assuntos que realmente demandam uma segurança maior, aí sim você coloca um quórum maior, por exemplo, na escolha de um pastor que vai ser o presidente da própria igreja, né? Então o quórum precisa ser qualificado. Na compra, na venda, na alienação de algum bem patrimonial, você precisa também fazer um quórum mais qualificado. E quem sabe até mesmo para você extinguir uma igreja, o quórum também precisa ser bastante qualificado. Mas para outras questões, por exemplo, a minha assembleia do último domingo, ela foi uma assembleia basicamente só para nós lermos 2 atas, que foi a ata do conselho do mês passado e a ata da diretoria do primeiro domingo de maio, e a gente, então, informar a própria igreja como que será a dinâmica do nosso aniversário que vai estar acontecendo esse final de semana. Essas decisões não vão impactar a igreja nada, até porque nem custo isso vai ter, entende? Para que a gente não fazer uma assembleia por causa de um quórum tão alto assim? Isso não é proteção, isso acaba sendo engessamento, e tem muita igreja que nesse tempo de pandemia ficou engessada por conta de um estatuto que foi copiado de uma outra instituição e não foi assim respeitado, feito sob medida para a sua realidade eclesiástica. E quero tratar ainda de forma bem rápida a questão de finanças. Muita gente ficou realmente agora numa situação bastante complicada, porque tem muita igreja que nem faz um orçamento. É muito bom que você possa fazer um orçamento para a sua igreja. Penso que você deve até evitar aquelas questões de porcentagens fixas. Eu penso que você hoje, como igreja, dentro do novo cenário que está aí desenhado e que está se desenhando para nós, é muito melhor que você pense agora em atividades e em investimentos que façam senso para o todo, para o corpo de Cristo, que é a própria igreja. E a igreja precisa colocar uma meta para si de como fazer uma reserva. A igreja precisa ter uma reserva. Aquelas que fizeram estão conseguindo, né, dar um passo maior. Aqueles que têm uma grande engenharia, por exemplo, onde eu estou pastoreando hoje, nós temos um orçamento, mas todos os ministérios da igreja sabem que este orçamento ele vai carecer na época de desembolso de uma avaliação do nosso Ministério de Administração e Finanças para que possa saber se realmente entrou o recurso e se vai poder ser passado para aquele ministério ou se precisa ser feita uma reengenharia. E eu penso que nesse retorno agora da pandemia, todas as igrejas vão ter que realmente passar por uma grande reengenharia. Mas para isso você não pode tomar uma decisão com defesas particulares, que isso é muito comum também em nosso meio. Pessoas que vão para uma assembleia para poder defender as suas causas e estão esquecendo do macro, da visão do próprio corpo. Então, por isso, eu quero desafiar você, que é líder de uma igreja, você seminarista, você pastor que está conosco aqui, você que é líder de uma igreja, ajude lá o presidente da sua igreja a ter um orçamento que seja plausível e que vocês possam, então, como igreja, desenhar metas, escrever metas e que essas metas sempre passem por uma avaliação não somente do conselho fiscal da própria igreja, mas que seja uma avaliação feita pela igreja. E algumas pessoas também me perguntaram, pastor, como fica agora as relações, né, de empregados e também dos ministros de confissão religiosa nesse tempo de pandemia?
simples. A questão dos empregados da igreja, aqueles que têm carteira assinada, que são regidos pela CLT, esses, você pode, então, aplicar para eles tudo aquilo que foi possibilitado. Tipo, se há uma necessidade de fazer, né, uma redução de salário, existem, então, normas hoje que possibilitam isso. Então, você vai consultar aí o seu contador, você vai consultar a legislação, e você vai poder fazer isso. Tanto é que várias empresas fizeram isso, e várias igrejas fizeram isso também, de colocar vários funcionários ou de férias, ou colocar, então, em casa, pagando apenas 30%, e fazendo com que eles entrem nessa busca de uma ajuda de complementação através daquilo que foi possível pelo governo federal, perfeito? Agora, com relação aos ministros que a igreja tem, por exemplo, né, tem igreja que ela consagrou pastor, ministro de música e outros pastores, né, que estão ali com um vínculo equivalente autônomo. Nessa hora, na Igreja Batista, precisa ser, então, o quê? Uma decisão conjunta de igreja com o próprio ministro, perfeito? Então, tipo, se a igreja teve uma redução de 70%, e ela está vendo que há uma necessidade de repensar, então, o ganho dos seus ministros, é hora, então, de chegar a conversar. Mas não está acontecendo assembleia. Exatamente isso, né? Que tenha ficado uma grande lição para todos nós dessa pandemia, que nós precisamos ter um estatuto seguro, sim, mas que ele não engesse, porque precisamos tomar algumas ações, e essas ações precisam ser emergenciais, e como eu disse no início desse nosso encontro, nem sempre uma ação emergencial vai ser tão eficaz assim, mas que a gente possa, pelo menos o quê? Tirar lições, e pelo menos não ficar na inércia, porque esse não é um tempo de inércia. Uma frase que eu tenho dito muito, principalmente onde pastoreio: seja parte da solução, porque o problema já existe, tem que ser parte da solução. E chegue para ser resposta, porque dessa forma a gente vai estar bem cumprindo com essa administração eclesiástica da igreja. E terminando essa primeira fase nossa aqui, eu quero citar para vocês mais um versículo. Tá? Está lá em Colossenses 3, de 23 a 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E tudo que você fizer para o Senhor e para a igreja do Senhor, faça com muita alegria, faça com muito temor e tremor, faça com muita responsabilidade, mas faça tudo para a glória de Deus, porque essa pandemia não veio para destruir a gente, essa pandemia veio para possibilitar que a igreja de Cristo ela possa andar mais do que nunca pela fé, focada na sua missão e não nos assuntos de som menos importantes. Então, está aqui, né, de uma forma muito rápida, né, essa minha contribuição de alguns pensamentos, e a gente vai abrir, então, para que você possa agora interagir e fazer algumas das suas perguntas. Então, vou convidar o Isaías, né, para ele poder passar para a gente como é que está a participação do pessoal online, aí, dos alunos, dos amigos, para poder encaminhar a pergunta ao professor. Então, professor, nós temos aqui uma pergunta do Eliezer Reis. Ele é membro antigo aqui da Primeira Igreja Batista de Niterói. Uhum. E ele diz assim: sou engenheiro diácono e pergunto como serão administradas determinadas obras de uma igreja, de uma grande igreja, se no meio dessa crise aparecer, por exemplo, um problema estrutural sério, ou no elevador, né, avaliar nos imóveis da igreja, algo assim, né, inadiável. E ele alerta que existem grandes normas e legislação que exigem responsabilidade técnica de um profissional especializado. E também ele complementa assim, e também quem vai se responsabilizar pelo custo de tais serviços. Faço uma analogia com os hospitais de campanha, não necessários, mas o custo pode estar indefinido. Ok, pastor Eliezer Reis, né? Que bom ele estar participando aqui com a gente. E assim, fato é que
vão surgir algumas demandas nesse tempo que nós estamos afastados da nossa convivência congregacional. E aí, tipo, nós temos duas possibilidades. Ou você não vai fazer nada, porque o seu estatuto não permite, ou você vai fazer alguma coisa, aquilo que seja extremamente necessário, mas dentro de uma igreja batista você nunca deve fazer isso sozinho. Você deve, pelo menos assim, mesmo que seja de forma online, você deve chegar, reunir a diretoria, você pode usar qualquer um dos aplicativos, como esse que nós estamos usando aqui hoje, fazer uma reunião com a diretoria, quem sabe com os membros do Conselho Fiscal. Né? Se o seu estatuto não permite você fazer uma assembleia ou até mesmo uma consulta online, mas você pode, pelo menos, o quê? Se certificar que existe que existe um cuidado, um zelo para buscar uma solução para algo que não seja inadiável. Tipo, né? Como o irmão meu falou, foi o elevador da igreja. Perfeito. Né? Nesse tempo, como a igreja não está funcionando, né, como o templo não está funcionando, talvez seja algo que você possa deixar para pós-pandemia. Mas, por exemplo, foi um telhado que vazou por causa de uma chuva e tudo mais, e você precisa consertar. Então, tem aquela coisa que é emergencial ou não. Agora, é muito bom quando a sua igreja tem ou regimento interno, no caso da igreja onde eu pastoreio, nós temos o Manual de Administração Eclesiástica, e lá está disciplinado como deve ser feito qualquer compra, mesmo que seja no ambiente emergencial. E aí, por exemplo, lá, nenhuma compra ou serviço pode ser feito se não tiver 3 orçamentos. E tudo precisa o quê? Ter a chancela tanto do Ministério de Administração Eclesiástica como do Conselho Fiscal. Feito isso, né, você tá tendo todo o zelo, todo o cuidado, toda a transparência, e você também está sendo de toda forma democrático também. Então, pastor, mais uma pergunta aqui do nosso querido aluno Rosemir, e ela diz assim, com a recente pandemia do Covid-19, a vida pastoral da igreja sofreu mudanças, às quais todo o povo de Deus vem se esforçando para se adaptar. As igrejas deveriam se preparar em termos de estruturas para casos de isolamento? Ok, foi muito boa essa pergunta do aluno Rosemir, né? Tipo, a pandemia, ela acabou acelerando algumas ações que nós já deveríamos ter tomado. Talvez algumas igrejas até tinham muito preconceito, por exemplo, até mesmo de transmitir o seu culto de forma online. A pandemia, para mim, é uma grande oportunidade da gente fazer com segurança alguns avanços na própria igreja. Então, com certeza, Rosemir, e aos demais que estão aqui, a igreja precisa fazer grandes investimentos. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele foi morar nos Estados Unidos no ano passado, e ele hoje, né, ele está frequentando uma igreja no Tennessee. E o que a igreja fez nesse tempo de pandemia lá? É uma igreja batista do Tennessee. Ele foi convidado para poder assumir o ministério de multimídia. Ele agora é pastor do ministério de multimídia daquela igreja, uma resposta que aquela igreja teve que dar diante, então, desse cenário, e diante da demanda que essa mídia social agora trouxe. Isso virou um ministério para que haja, então, um tempo integral. Eu tenho até dito para as minhas ovelhas lá, quando terminar essa pandemia, tudo que eu estou precisando agora é de férias. Até porque todos nós tivemos que nos adequar. Vocês não... tipo, na quarta-feira, eu tenho hoje 2 igrejas. Então, são 2 cultos na quarta-feira. No domingo, são 2 igrejas. Então, são 4 cultos, 2 pela manhã e 2 à noite. E todos eles feitos o quê? De forma em live, gravada do templo da própria igreja. Eu tive que me adaptar também. E é muito bom quando a igreja ela age como um corpo, certo? Onde um vai ajudar o outro, ninguém vai ficar de escora, mas todo mundo vai ser o quê? Uma sustentação para que a igreja, mesmo na pandemia, ela continue avançando. Certo. Então, nós temos aqui mais uma pergunta. Ela, em síntese, é o seguinte, né, ainda em relação diretamente à questão
das necessidades geradas em torno da pandemia, né? Em relação às ações sociais no momento da pandemia, a igreja deve dar preferência aos membros ou aos não membros? A igreja deve dar preferência às pessoas que estão necessitadas, sejam elas membros ou não, tá certo? Por exemplo, não sei quem está atento a isso, mas no último final, na última semana, na última sexta-feira, houve então um decreto do Estado do Rio de Janeiro, onde eles poderão utilizar, por exemplo, as igrejas para fazer distribuição de cestas básicas, porque eles colocaram até no próprio texto, né? Que a igreja chega onde o próprio Estado não pode chegar. Quero dizer uma coisa muito clara para vocês. Cuidado. Se você quer fazer ação social dessa forma, você tem tudo para fazer. Mas você tem que ter qualidade de prestação de contas. Porque eu já vi muitas igrejas, no passado recente, ter problemas porque entraram, né, nesse viés do dinheiro público e depois não tinham condições de prestação de contas. Eu conheço até um templo de uma igreja que ele está fechado há alguns anos porque ele não soube prestar contas e foi, então, colocado num processo, né, de desvio do dinheiro público. E hoje, aquele templo imenso, ele está fechado e ele vai ser vendido para pagar essa dívida pública. Então, só tome muito cuidado com isso, mas ajude a todos, tá certo? Qualquer trabalho social que não é tão somente o alimento, mas é o remédio e, quem sabe, até mesmo o consolo, quem sabe você fazer uma ligação para aquelas pessoas que estão passando pelo luto, aquelas pessoas que estão ansiosas. Tem muita coisa para a igreja fazer. O que a igreja não pode fazer é ficar parado diante dessa pandemia. Então, pastor, nós temos aqui o diácono Arthur Nascimento, da Igreja Batista Coroa da Justiça, em Manaus, Amazonas. E ele diz assim: gostaria de saber se o pastor Marcos poderia disponibilizar seu manual de administração eclesiástica para consulta e espelho de construção de uma nossa realidade, né? No caso, ele gostaria de um modelo, de exemplos práticos, né? Ele tem aí dificuldade de associar as questões relacionadas à administração com questões práticas. Então, ele gostaria de exemplos de como pesquisar. Diácono Arthur, lá de Manaus, né? Que bom que tem gente de longe participando aqui junto com a gente, né? Claro que sim, uma satisfação para mim poder compartilhar com o irmão, com quem mais quiser, né? Tanto o Estatuto da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, quanto o seu manual de administração eclesiástica, para que você possa fazer a sua reflexão e construir algo que seja útil para a sua própria igreja. Volto a reafirmar aqui: não pegue o meu estatuto e o meu manual de administração eclesiástica e coloque integralmente para a sua igreja, tá certo? Até porque, por exemplo, hoje tem uma igreja que tem 17 ministérios e a sua realidade pode ser outra, mas, contudo, com satisfação eu faço isso. Os alunos do seminário sabem que no nosso portal já tem lá, na minha matéria de administração eclesiástica, tem inclusive já os dois documentos lá, mas eu peço só ao nosso irmão diácono Arthur para que depois deixe aí o seu e-mail, deixe aí o seu telefone celular, para que eu possa fazer chegar ao irmão esses dois documentos o mais rápido possível. Então, pastor, nós temos aqui mais uma. Diz assim: sou pastor Arthur Fernandes, de Resende, ex-aluno, e ele diz assim: as igrejas não estão no templo, mas há locais em que pode ocorrer a ocupação por parte do Estado. Como a igreja deveria agir? Arthur, que satisfação encontrar você por aqui, né? Um forte abraço para você, para sua família, para sua igreja, para esse povo amado aí de Resende. Se eu entendi bem a sua pergunta, né, tipo, a igreja hoje ela não está utilizando o seu santuário, exatamente porque nós tivemos aí algumas ordens de prefeito, de governador, impossibilitando isso. Então, perfeito. Agora, se eles quiserem utilizar o tempo da nossa igreja, né, para poder fazer alguma atividade, ok. Isso depende muito do seu estatuto, do seu regimento interno, até do seu
manual de administração eclesiástica. Se não há nada que impeça, eu vejo com bons olhos. Por exemplo, lá em Sarapuruna e também lá em Centenário, nós temos os templos antigos também, onde funciona o nosso centro social. E se por, se por alguma forma o município, o próprio Estado, a própria federação quiser utilizar lá para poder fazer alguma coisa, nós não temos condição nenhuma. Eu só afirmo mais uma vez, mas só permita isso se você tem condição de gestão, principalmente de prestação de contas. Sempre ficar com o pé atrás nisso. Se você não tem essa condição, né, veja naquilo que você está entrando para que isso não vire depois uma bola de neve e venha sobre a sua cabeça. Mas eu sou muito favorável que a igreja esteja disponível para ajudar as pessoas da comunidade e de ser mais um braço do poder público para chegar às populações mais carentes. Sim. Por exemplo, lá em Centenário, é uma área de tráfico. Tá? E eu tenho maior fluidez nas minhas idas e vindas lá do que realmente o poder público. Então, caso a gente seja procurado, com certeza, dentro de um certo limite, é claro, né? Mas nós teremos satisfação em poder ajudar, sim. Então, pastor, nós temos aqui a pergunta do Carlos Rossi, e diz assim: diante do atual quadro que estamos vivendo, qual a melhor forma de trabalhar a questão do zelador ou diarista, já que a igreja não está abrindo? Ok, Carlos Rossi é nosso aluno, né? Satisfação ter você aqui. Até vi a foto da sua família pelo Facebook hoje, fiquei bastante feliz de ver vocês lá também. A sua pergunta é joia. Por exemplo, lá em Centenário, eu tive uma situação que as duas pessoas que trabalham como auxiliar de serviços gerais da própria igreja, um por causa da idade, ele era grupo de risco, e a gente precisou colocá-lo em casa. E a outra acabou tendo sintomas da Covid-19 e foi colocada em casa também. O que nós tivemos que fazer? A gente teve que fazer um contrato, ou melhor, a gente contratou um diarista, né? E aí vai na própria legislação dele, que vai lá, trabalha 2 dias, faz a limpeza que a igreja precisa, né? E dessa forma, então, a gente mantém essa limpeza, embora temos 2 funcionários que estão afastados por questão de doença. Mas se na sua igreja você tem mais funcionários que agora você não está precisando, você tem algumas ferramentas. Você pode colocá-los em férias, você pode, se ele tem carteira assinada, eu espero que tenha, porque é uma função que carece de ter uma carteira assinada, você pode entrar dentro desse programa, então, de redução da carga horária, redução de salário, pagando 30%, e ele vai receber os outros 70% por até 3 meses, creio eu, né, dessa ajuda que está sendo dada, então, pelo governo federal. É uma possibilidade. Agora, volto a dizer para vocês, essas nomenclaturas, elas são muito perigosas para a igreja. A maioria das igrejas ainda usa muito a palavra, o termo e até a função zelador. Mas a maioria das igrejas ela não tem zelador, ela tem um auxiliar de limpeza ou auxiliar de serviços gerais. Então, eu quero pedir a vocês, para vocês consultarem o CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações, e veja exatamente qual é a função que tem essa pessoa que trabalha na sua igreja, para que ela não tenha um desvio de função e você não tenha um problema de legalidade, perfeito? Mas eu vi nesse período que teve igreja que precisou demitir, teve igreja que colocou de férias, teve igreja que fez esse programa de 30% do salário só. Alguma coisa realmente precisa ser feita, e teve igreja que pôde manter o seu funcionário trabalhando normalmente também. Então, professor, assim, como é que você acha que vai ser o retorno das atividades nos cultos? Hoje, quando a gente vai ao mercado, tem alguém ali medindo a nossa temperatura, só pode entrar de máscara, né? Então, assim, o pessoal às vezes pergunta, será que na igreja vai ser assim também? E, assim, a gente tem toda essa preocupação, né? Porque a igreja tem muitos idosos, né? Então, como é que você acha que vai ser esse retorno das atividades? Eu penso que, à luz daquilo que está acontecendo em outros países hoje, que esse retorno ele será gradativo. Eu penso que as pessoas que hoje fazem parte do grupo de risco, os idosos,
aqueles que têm uma doença crônica, aqueles que são que têm alguma doença imunológica, esses ainda precisarão continuar afastados desse convívio, dessa comunhão do próprio templo. Mas eles continuarão sendo abençoados como igreja, porque a igreja não fechou. O templo pode estar fechado ou estar parcialmente sendo utilizado, mas a igreja nunca esteve tão ativa como está. Tá? Mas fato é que nesse retorno, a gente vai precisar continuar a manter, então, essa transmissão pela live, essas gravações, usando várias plataformas, para que os nossos membros, então, possam continuar com esse sentimento de unidade, de pertencimento, perfeito? Penso também que o uso de máscara, de álcool em gel, né, e outras, como chamaria isso, de etiquetas de convivência, né? A gente vai precisar realmente repensar um pouco mais, não só como igreja, mas como população mundial, né? Tipo brasileiro que gosta de dar 2, 3 beijos, abraço, aperto de mão. Talvez por algum tempo a gente vai precisar ainda se privar disso para a nossa própria saúde, até porque nós sabemos até hoje que não existe de fato ainda uma medicação via oral ou injetável, uma vacina para que acabe com essa pandemia, com essa doença do Covid-19. Então, enquanto isso, a população toda vai precisar ser infectada para poder criar algum anticorpo. Então, a igreja vai ter que ser bastante cuidadosa nisso, como será o seminário também, na volta das nossas próprias aulas, né? Com certeza, alguns alunos vão poder voltar, alguns alunos não vão poder voltar, porque eles fazem parte do grupo de risco, né? Então, sempre com muita responsabilidade, como disse Cristo, né? É ser manso como uma pomba, mais astuto como uma serpente. Então, isso quer dizer que nós possamos não ser pessoas temerosas, medrosas, mas que nós também tenhamos, né, bastante zelo, bastante cuidado com a vida humana, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, e tenho certeza que o grande tempo que Deus está trabalhando em todos nós é o tempo do Espírito Santo, que sou eu e você. Mesmo que a gente esteja hoje afastado do templo para congregar, e tem muita gente com saudade disso, né? E louvado seja Deus por isso. Espero que a igreja volte amando ainda mais essa comunhão do corpo de Cristo, mas que a gente faça isso com segurança, e com certeza nós teremos aí algumas medidas impostas realmente por lei para que essa convivência, essa convivência de aglomeração de pessoas, ela seja com todo zelo, com todo cuidado. Então, vou fazer aqui a última pergunta, né? Pois sim. Com a preocupação muito grande de nós como membros, como é que é o caminho, assim, por exemplo, nós como membro temos uma preocupação financeira da nossa igreja. Como a gente não está tendo, algumas não está tendo nem assembleia online, então fica difícil até a gente saber o relatório. Qual seria o caminho correto do membro que está preocupado, direto na tesoureira, como é que ele faz esse caminho para poder saber como é que está a nossa saúde financeira da igreja que congregam? Mais do que nunca, né, essa pandemia ela veio para poder colocar a gente, né, a necessidade de transparência. Aquelas igrejas que já faziam isso, ela simplesmente talvez tenha tido que ampliar as formas de chegar nessa transparência. Mas hoje, por exemplo, os relatórios financeiros da própria igreja, você pode mandar para os membros pela lista de transmissão da própria igreja, para que eles saibam, né, como está a situação financeira da sua igreja. Tipo, nas duas igrejas que eu estou pastoreando hoje, as duas igrejas, no meio da pandemia, a gente está fazendo obra, glória a Deus, louvado seja Deus, e louvado seja a fidelidade dos nossos irmãos. Mas a gente teve o quê? Que possibilitar que a entrega, que a devolução dos dízimos pudesse acontecer. Tipo, tem vários irmãos que eles não têm frequentado os nossos cultos, quando nós gravamos o nosso culto lá no templo das duas igrejas. Mas eles costumam ir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, o gasofilácio está lá e eles conseguem colocar a sua oferta lá. Aqueles que querem fazer uma transação bancária, a gente o quê? Divulgou isso ainda mais. A gente buscou também o quê? Ter outros aplicativos de pagamento, como o PicPay, né? Eu estou usando agora até na nossa transmissão de uma das igrejas, e tem funcionado muito bem. Agora, tudo precisa ser feito com transparência. Então, não só para o relatório financeiro, mas, por exemplo, se você quer que a igreja ela aprove as atas. Na última quarta-feira,
o que eu fiz? Mandei as 2 atas para a lista de transmissão da própria igreja. E falei assim, meus irmãos, qualquer pessoa que achar alguma coisa que precisa ser consertada na ata da igreja, até às 23 horas e 59 minutos do sábado, você mande mensagem só para mim, e nós vamos então fazer esses acertos nas nossas atas. Nós tivemos uma irmã que fez a leitura das 2 atas, ela encontrou alguns erros de ortografia, e nós fizemos a mudança das atas sem dificuldade, e como foi só ela, no domingo, eu só disse para a lista de transmissão, meus irmãos, tendo feitas as correções sugeridas pela nossa irmã XYZ, as atas agora elas estão sendo aprovadas conforme elas foram distribuídas. Então, Michel, a grande questão é transparência. Se o tesoureiro ou o presidente da igreja ele quiser ser transparente, não vai ter impedimento algum. Nós vamos usar alguma ferramenta que vai chegar então ao membro da igreja e o que dá mais trabalho hoje é que você vai encontrar pessoas como eu estou encontrando, que, por exemplo, ela não gosta de usar o WhatsApp, ela não gosta de usar o Facebook. Ok, você vai ter que usar várias ferramentas, mas você precisa se comunicar com todas as pessoas para o bem da própria igreja, para o bem da sua gestão eclesiástica e para que a igreja continue avançando para a honra e glória do Senhor, porque não vai ser pandemia alguma que vai nos fazer retroceder. Parafraseando aqui o diretor-geral de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, ele sempre disse, né, é hora de avançar, exatamente. E essa pandemia, ela está possibilitando para nós essa questão de avançar, sempre com segurança, e vou ainda parafrasear aqui o pastor Josué Gonçalves, que ele diz assim, o céu não está em crise, Deus está no controle, e eu creio no milagre. E vou até parafrasear mais, né? O céu não está em crise, e nem a igreja de Cristo está em crise. Com certeza, com Cristo nós já somos mais do que vencedores e nada e nem ninguém vai poder nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Sejamos parte da solução, né? Vou pedir aí agora o Davi para poder dividir a tela com o Isaías, com o pastor, né? Eu não citei o Davi no início, mas o Davi estava aí participando com a gente, aluno nosso ali, participando desse projeto. Então, convidar ele para poder fazer essas considerações finais, pedir o Davi para estar orando, agradecer cada um que participou, esteve ali comentando, né? Então, compartilhe o seu compromisso. Semana que vem já está marcado, 8 horas da noite aqui conosco. Professor, muito provavelmente, o pastor Marcelo Scandarani vai estar aqui falando com a gente. Então, já deixa agendado aí esse compromisso conosco. Davi, amém. Muito obrigado por fazer parte, pastor Marcos, Isaías, faça as considerações finais aí e ore para a gente aí, Davi. Pessoal, boa noite. Eu sou o Davi Peçanha, sou seminarista da Igreja Batista Memorial em Silva Jardim, e a gente está aí trabalhando com uma equipe grande, né? Nós somos só uma parte da equipe que está aqui. Eu vou tentar ler rapidinho, que a gente só tem 2 minutos, mas eu vou passar aqui, vou deixar muita gente de fora, tá? Mas é rapidinho, eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui, o Eduardo Baldaci, o Antônio Batista, a Euna Márcia, o Alberto, o pastor Alberto, a Isilda Portela, a diretora Rosemary, o Rodrigo Cruz, Cláudia Vidal. Cláudia, beijinho para você, a Morgana Belmont, o diretor José Otávio, obrigado por você estar nos acompanhando, Rosemir, muito obrigado, querido, você está aí, Gleice Kelly, deixa eu ver, Cláudia, Jeremias Pereira, o pastor Ângelo Éder, nosso professor também, que legal que você esteve por aqui com a gente. Deixa eu ver, o pessoal comentou bastante. Luiz Fernandes, Fernando César Peçanha, também conhecido como Papai. Obrigado, Papai. Deixa eu ver, tem mais gente. É porque a Isilda e o Eduardo ficaram conversando ali um tempo, trocando, né, informações. Bem, aqui acabou, eu não consigo mais rolar para cima. Mas, gente, muito obrigado. A gente teve aí mais de 50 pessoas acompanhando a gente. Que legal que vocês estiveram aqui com a gente nessa noite. Como o Michel falou, tem mais, tá? Esse foi o primeiro. Na semana que vem a gente está junto de novo. Pastor, muito obrigado mais uma vez, tá? Por estar aí com a gente. Que benção de palavra. Vamos orar, queridos, então, para a gente poder encerrar? Pai, nós te agradecemos por tudo, por essa live, pelo seminário
Teológico Batista de Niterói. Muito obrigado, ó Pai, porque essa casa de profeta tem feito diferença nas nossas vidas hoje, como já fez diferença na vida de tantas pessoas e ainda fará. Muito obrigado pelos nossos professores, os nossos mestres, que são muito mais, ó Pai, do que professores, são realmente amigos que nos ajudam na caminhada. Mesmo nesses tempos difíceis que nós temos passado, podemos contar com uma palavra amiga, uma oração, um recado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu companheiros, ó Pai, muito mais do que professores. Obrigado por todo o corpo de direção, ó Pai, de seminário, que nos apoia tanto, e isso é uma prova que nós estamos tendo aqui. Muito obrigado porque eles nos apoiaram nesse projeto, e nós esperamos que muitas pessoas sejam abençoadas por isso. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nessa semana. Muito obrigado por cada pessoa que esteve aqui conosco, que o Senhor possa abençoar as suas casas, que o Senhor possa nos livrar, ó Pai, nesse tempo de mal, que o Senhor possa, como nós temos orado todos os dias, nos livrar, ó Pai, dessa enfermidade. Nós cremos no Senhor, mas também nos ajuda a mudarmos, ó Pai, que nós possamos crescer nesse período, que nós possamos sair dele muito mais fortalecidos. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por ter nos acompanhado. Um grande beijo. Fique com Deus. Graça e paz. Amém.